Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, como sempre digo, vamos para mais um momento ímpar da semana, um momento de intercessão, um momento em que nós levantamos um clamor e cada vez mais, como sempre, Deus tem feito a diferença naqueles, claro, que colocam a fé nele em espírito e em verdade. Vem comigo aí num texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias. A partir do versículo 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e o que restou do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, essa palavra é tremenda porque, primeiro, nós temos às vezes a ilusão que um homem de Deus ou uma mulher de Deus não existe mais sentimentos. Ele é tão fervoroso na fé que os sentimentos naturais, inerentes na humanidade, não estão neles. Isso não é verdade. Ser evangélico não é estar sem sentimentos, sem emoções, né? Mas a diferença é que temos Cristo, tá? Pelo contrário, quem é frio é aquele que se diz e não se compadece. Não podemos dizer que somos cristãos e não se compadecer. Não podemos dizer que somos cristãos e não ter uma atitude diferenciada pelos irmãos que andam de alguma forma, de algum momento, né? Em alguma situação difícil, tá? Quem é frio com o sofrimento dos outros não tem a presença do Espírito Santo. E essa palavra diz isso. Nós vemos aí algumas etapas deste homem Neemias. Neemias estava ali passando por um momento também difícil. E quando chega um irmão abençoado, o irmão querido dele, ele pergunta pelos outros. Note, ele ficou feliz em ver um, mas não esqueceu dos outros. E quando os homens passam para ele o que estava acontecendo naquela cidade, naquele momento, naquela província, lá em Jerusalém, tudo destruído, pessoas na miséria, pessoas passando fome, dor, doenças. Ele, ouvindo essas coisas, ele disse: assentei-me, chorei. Sabe, existe um momento na nossa humanidade, independente de, como eu já disse, de você ser evangélico ou não, que a natureza humana, ela recorre a esse momento, e com certeza nós passamos por isso. Eu mesmo muitas vezes já me assentei e chorei, minha esposa, talvez você com certeza, tá? E ele diz isso, o lado humano de Neemias se fez valer. Ele não teve forças nem para ficar de pé ouvindo aquilo. Ele mesmo diz: ouvindo isso eu assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Você tem ideia do que seja isso? Ele ficou em depressão, ele ficou triste por alguns dias. Mas aí, ele tomou a primeira resolução de uma saída do problema. Estive jejuando e orando. Às vezes as pessoas querem entrar em oração de qualquer maneira, expulsar demônios de qualquer maneira, querer que a sua vida tenha uma guinada de qualquer maneira, mas o jejum e oração, dito pelo próprio Jesus, se faz valer. Para que o inimigo não prevaleça sobre a nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Então, depois ele passou alguns dias chorando, a parte humana ali, clamando. Ele fica de pé. Ele diz: estive jejuando e orando. Me levantei, jejuei e orei. Perante quem? O Deus dos céus. É aí que está o segredo no dia de hoje, querido. Não é um homem que está falando aqui. Não é alguém melhor que você que está falando aqui. É alguém que crê na promessa. É alguém que crê na presença do Espírito Santo. É aquele que, apesar de ainda ter defeitos, procura se consertar naquilo de forma para agradar a Deus. Ter uma vida ilibada na presença do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz a palavra. Então Neemias entendeu isso, ou seja, tem uma música no mundo, né, que dizia assim, né? Somos todos parecidos quando sentimos dor. E é verdade. Mas também somos diferenciados quando vemos os Deus que vem ao nosso socorro. Somos todos iguais, sim, em momentos difíceis. Mas a pergunta é: a quem recorremos no momento difícil? E aí que faz todo o diferencial na data de hoje. Porque eu continuo clamando a um Deus que eu tenho visto os milagres, ao Deus que tem libertado crianças de doenças, pessoas de cativeiro, abrindo portas, tirando espíritos de suicídio, né?
câncer, curando, sabe? Colocando uma nova fé. Às vezes você vê uma pessoa toda com problema difícil, mas um sorriso no rosto, uma alegria que você fala, de onde vem isso na sua situação? É de Deus. É de Deus, porque a minha alma crê em Deus. Porque por mais que eu tenha uma vida regalada aqui e eu morrer sem Cristo, o meu fim vai ser triste. E pessoas ainda não pensam nisso. O problema sucumbe, já não tem fé em Cristo, o problema sucumbe mais ainda. Mas eu digo para você, haja como Neemias. Tenha essa fé de Neemias. Como homem como eu e como você. Ele simplesmente se entristece no primeiro impacto, né? Ouvindo eu estas palavras, me entristeci, me assentei e chorei. Lamentei muito por alguns dias. Mas aí eu tomei uma posição. Me levantei. Jejuei e orei perante o Deus do céu. Se eu tivesse tempo, eu dava sequência e você ia ver que oração que ele fez a Deus. Aliás, eu até convido você a dar sequência nessa oração. Ou seja, querido, ser parecido como sentimos dor é uma coisa, recorrer a qualquer Deus é outra. Eu sou parecido com você quando eu sinto dor. Eu sou parecido com você quando eu tenho decepções. Mas na hora de recorrer a Cristo, aqueles que servem ao Deus vivo têm um diferencial. Porque ele entende que o melhor está por vir nas mãos de Deus. Ele entende que Deus levanta aquele que está cansado, fraco e oprimido. Ele entende que a vida está nas mãos de Deus. Ele entende que Deus é Deus poderoso para livrar e para transformar. E eu quero agora orar por você. Você que está nessa lista de passagem, porque eu creio que o meu Deus, o bálsamo de Gileade, está fazendo a diferença agora na sua vida. Não importa o seu problema, você vai ver a glória de Deus. Agora eu peço a você, não deixe passar apenas por este momento, por um simples momento de emocionalismo numa fé. Eu não quero emocionalismo de você, mas eu preciso que você creia. Crê somente e verás a glória de Deus. Feche seus olhos se você puder. Soberano Deus eterno Pai. Pai querido, Pai santo, Pai amado. Te louvo e te amo porque o Senhor entende a nossa natureza humana. O Senhor entende quantas as vezes nós não podemos nem abrir a boca, mas a sua palavra diz que o seu Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ah, meu Deus, ele intercede porque ele sabe onde dói. Ele intercede porque ele sabe o foco daquilo que precisamos mudar. E muitas vezes teimamos, há uma guerra espiritual. Mas quando nós nos entregamos a Ti, quando nós começamos a crer no Teu Espírito Santo e no Teu poder, tudo muda, tudo se transforma. E o Senhor tem o melhor para aqueles que creem em Ti. Oh Pai, visita agora essas pessoas nos hospitais, seja no câncer, visita essas crianças. Oh, que bênção! Nicolas, quando meu irmão mandou, e outras crianças aí que estão correndo aí pelos hospitais, porque o Teu poder tira de um leito e um hospital vira festa. A criança corre e brinca como se estivesse num parque de diversão, porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Coloca a fé nessas pessoas, não uma fé provisória de uma situação, mas que eles comecem a entender que só o Senhor é Deus. Neemias sentiu a parte humana, nós sentimos as decepções, nós sentimos as indiretas, nós sentimos as facadas, mas nós também sentimos a presença do Espírito Santo e clamamos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Recebe esta palavra, querido. Eu não sei o que você tem buscado, não sei o que você está fazendo nessa lista, mas uma coisa eu sei: o meu Deus, dentro da sua onisciência, da sua onipotência, Ele vai fazer toda a diferença, porque Ele é um Deus que sonda corações. Crê somente e verás a glória de Deus. Fica com esta palavra. Os teus filhos serão bênçãos, seu casamento será bênção, sua casa será bênção, sua família será bênção, portas se abrirão. Eu tenho certeza disso, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele não aumenta a tua dor porque Ele não tem prazer em dor, mas Ele quer ver a sua fé diante de um momento de dor. Fica com esta palavra. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. E eu termino já crendo que todos que estão nesta lista receberão, todos vocês que estão nesta lista, receberão de Deus um sinal hoje ainda, de que Ele continua sendo Deus, que faz toda a diferença, claro, na vida daqueles que creem e que o recebem como único e suficiente Salvador. Se você crê, diga: eu creio. Se você o recebe, diga: eu o recebo, Senhor, como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu já tentei tantas coisas, mas desta vez eu sei que não é qualquer coisa que eu estou tentando,
mas é aquele que através de uma cruz me resgatou. Através de uma cruz, antes que eu viesse ao mundo, já me amou. E é a ti que eu entrego meu corpo, alma e espírito. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.